Só aumentar aqui. Pronto. Olá a todos. A Francisco me apresentou previamente. Eu espero que vocês não se incomodem muito com barulho. Tem um vizinho que está fazendo obra em casa, então algum barulho de serra está no fundo. Mas, enfim, eu acho que a gente vai falar de um tema muito importante. Estou muito feliz de estar aqui. Como o Francisco falou, eu sou engenheira florestal, mas antes de ser engenheira florestal, desde os meus 16 anos de idade, eu sou ativista climática. Hoje em dia eu tenho 25 anos, são quase 10 anos de ativismo, 10 anos dedicada, a falar de justiça climática, seja de forma educacional, seja em ações, enfim. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre esse tema de sustentabilidade, justiça climática, e um pouco, não só do papel da internet em si, mas da questão tecnológica em geral. Bem, sou engenheira florestal, o Francisco me apresentou anteriormente. Geralmente, quando eu dou algum tipo de oficina, workshop, eu geralmente tendo a falar com as pessoas, posicioná-las em tempo e espaço. Então, eu faço a gente se lembrar em que momento da história nós estamos, né? Em que período nós estamos, mas também em que local nós estamos. Então, como somos pessoas de vários lugares aqui, acho interessante a gente se concentrar no nosso contexto, do nosso período de fato. Então, eu trago aqui para gente que estamos no século XXI, em plena revolução técnico-científica e informacional, né? É um período de revolução recente ainda, entretanto muito expressivo e muito rápido. Então, é um período de inovação, intensa digitalização, intensa conectividade, né? E ciência e tecnologia. Entretanto, todas esses aspectos, eles têm algumas contradições, né? E também alguns impactos. E principalmente impactos que, nessa nossa atualidade, nesse nosso período, nos remetem muito a um problema muito maior que estamos vivendo, que é a questão do impacto climático em si. Então, trago a gente para esse período, né? Estamos nessa revolução técnico-científica, século XXI, mas é um problema que ele nos vem se alongando de séculos passados. Então, quando o homem começou a transformar o seu meio natural para um meio técnico nos últimos 200, quase 300 anos, a gente teve esse período de industrialização dos países mais ricos, né, que foi muito baseado a partir da exploração dos países chamados de Novo Mundo, né, principalmente América, América Latina, então o sul global como um todo, países asiáticos, enfim. Após esses 2 séculos de exploração, de transformação do meio natural para o meio técnico, alguns processos naturais começaram a se desregular e a gente tem hoje em dia o que chama de aquecimento global. Acho que todo mundo está um pouco familiarizado sobre o tema, né, dado a emergência que a gente vive, então eu não vou aprofundar tanto sobre essas questões mais técnicas e tudo mais, a gente vai falar de uma forma mais abrangente. Eu só estou trazendo esse passado para a gente se situar um pouco. Então, nesses apenas 2 séculos de transformação, o mundo mudou muito devido às explorações realizadas, essa intensa transformação de uso dos recursos naturais como recursos para essa transformação técnica, tecnológica, né? Então, dependemos muito da natureza para fazer parte do recurso para essa transformação feita. E aí, depois desses 2 séculos, né, a gente olha os últimos dados ali de 2023, 2024, e nos últimos 10 anos, na verdade, nós batemos recordes. Então, em diversas áreas do globo, ano após ano, nós batemos recordes de ano mais quente. Eu trago aqui essas estatísticas de 2024. 2024 foi eleito o ano mais quente nos últimos
50 anos, se eu não me engano. Não, perdão, nos últimos 10 anos, né? Então, a gente tem batido esses recordes de calor, a gente tem tido diversas, como é que se chamam? Eventos climáticos extremos em vários lugares e com uma ocorrência muito maior, né, do que se houve em outras épocas. E a gente começa a comparar a partir desse período de início de Revolução Industrial, lá no começo desses 200 anos. Eu quero trazer aqui esse vídeo. Ele é bem rapidinho, é só para a gente ver as transformações. Deixa eu ver se eu consigo. Ih, perdão, gente. Só deixa eu ver se eu consigo compartilhar o áudio também. Francisco, pode me falar se está saindo áudio? Posso. Não. Não? Tá, deixa eu tentar de novo aqui, que eu sei o que fazer. Acho que eu não vou conseguir. Mas vai. Eu acho que o ideal aqui é a gente ver essa transformação de cores. As mudanças climáticas, elas são acompanhadas desde 1876. A gente acompanha essas mudanças há muito tempo. Então a gente conhece essas mudanças de perto, a gente percebe os padrões há 200 anos. Prestem atenção em como o vermelho e o amarelo começam a ficar mais intenso nos últimos anos. Então, começa ali em 1880 e ali no final do século, do século passado, né, no século XX, começam a ficar em várias áreas do globo muito mais vermelho e amarelo. Isso é porque as médias globais, deixa eu tirar daqui, as médias globais, elas têm aumentado a um ritmo muito rápido. Deixa eu voltar para nossa apresentação. Aqui. E aí eu quero falar um pouquinho para gente, eu trazer algumas reflexões sobre um pouco da questão mineral, né? Principalmente na América Latina. Eu lembro que quando eu li pela primeira vez As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano, uma das coisas que mais me marcou no livro foi sobre a história de Potosí. Então, Potosí foi um centro minerário na Bolívia que no século XVI foi extremamente explorado pela colonização espanhola, né? E a Espanha cresceu muito a partir da exploração de prata em Potosí. Então, a época era uma dos espaços, das cidades mais ricas do mundo, só que em pouco tempo foi extremamente explorado e depois abandonado, e a população de Potosí ficou extremamente pobre, porque levaram todas as suas riquezas. Mas a época, Potosí de tudo era prata. A prata era extremamente comum. A cidade tinha prata em todo lugar, né? Só que levaram todas as riquezas da cidade. E quando eu lembro da história de Potosí, também me remete a coisas que acontecem até hoje. De fato, quando a gente vai observar, a exploração mineral, ela não mudou muito. Ela simplesmente teve alguns avanços técnicos, mas em questões de impactos, a mineração não mudou muito. Em centenas de anos que se faz mineração. Então, Potosí foi, enfim, foi há 500 anos, não, foi há 400 anos, mas de certa forma acontece até hoje o que aconteceu com Potosí. Então, a gente tem a mineração hoje em dia como uma das atividades mais importantes, né? Enfim, dado a digitalização que a gente vive, dado a essa revolução, que depende muito da digitalização, que depende muito dos recursos naturais, então depende do lítio, do cobalto, do níquel, né?
das terras raras, que a gente não usa muito nos aparelhos, entretanto, existem funções muito importantes, né, para os nossos dispositivos. Então, se o celular de vocês vibra, é por causa do elemento de terras raras, algumas cores nas telas é por causa do elemento de terras raras, né? Só que essa mineração, ela tem um custo ambiental muito grande. Então, é basicamente revirar a terra, revirar o que tem no profundo solo e trazer tudo à tona, né? Então, componentes extremamente tóxicos para a vida humana, componentes extremamente tóxicos para ecossistemas naturais, né? E muito dessa mineração acontece, como o Kenny falou anteriormente, em territórios indígenas, em territórios de populações tradicionais, né? Mas a verdade é que, dado esse contexto de revolução que vivemos, existe uma dependência global muito forte na mineração. Então, desde nossas atividades do dia a dia, o trabalho, o meu computador aqui, o nosso celular, ele depende dessa mineração. Então, é, tudo o que a gente vive agora depende muito dessa mineração, que tem um custo extremamente alto. Então, depois eu vou passar esse artigo para vocês, ele é muito bom, né? Ele é um estudo em que avalia três modelos de smartphone sem bateria. Então, 45% do smartphone, desses smartphones, são feitos de metais, 32% de vidro e 17% de plástico. Apenas 6% são outros materiais, outras frações, né? Então, quase 50%, quase metade do aparelho smartphone que temos hoje é feito de metais. Então, lítio, cobalto, as terras raras, todos esses materiais, dependemos muito deles. E aí, eu trago algumas reflexões para a gente, né? Essa dependência mineral, essa extração está concentrada quase que, em sua maioria, no sul global. Então, por exemplo, o cobalto, que é um material que se usa muito nos nossos smartphones e notebooks, quase 70 a 80% vem da República Democrática do Congo, né? Que é um país que, dado essa exploração mineral, vocês têm até aqui essa reportagem que eu vou depois compartilhar também. O Congo, ele, dado essa exploração mineral muito forte, também isso contribui para os conflitos armados que o país vive. Porque existe uma disputa muito grande sobre as terras, né? Eu dou, às vezes, algumas oficinas e aulas sobre outros temas, e um desses temas é sobre território. Uma das coisas mais importantes no nosso, na nossa atualidade é território, gente. Então, os territórios, eles são espaços extremamente estratégicos, devido aos recursos que eles têm. Então, enfim, né? A gente valoriza muito questões de bens materiais, mas a verdade é que as grandes riquezas, falando assim de questões que vêm a dar conflitos por brigas, etc., são recursos naturais, de fato. E quanto mais é aquela máxima do mercado, né? Quanto mais raro, quanto mais escasso fica o meu recurso, mais válido ele fica para mim. É a questão da demanda e da oferta. Então, quanto menos territórios eu tenho com esses recursos, mais importantes eles ficam. E quanto mais importantes eles ficam, mais disputa eu vou ter sobre esses territórios. Então, existe, principalmente no sul global, uma série de países que enfrentam esses conflitos armados por causa dos minerais, que inclusive a gente chama de minerais de conflito, justamente por causa desse ecossistema de violência que se desencadeia dado a esse fator, né? Então, por exemplo, níquel, abaxitas, terras raras, eles são amplamente extraídos em países como Indonésia, Filipinas, Mianmar, Brasil, Peru e Bolívia, principalmente a Bolívia. Ano passado
Eu e o Kenny, a gente teve um painel no IOFLAC e uma das pessoas que estava com a gente era o Roger. Eu já conheci o Roger anteriormente, de quando eu fui à Bolívia. Eu lembro que quando eu fui à Bolívia, 2 dias depois que eu saí de lá, houve uma tentativa de golpe, armado, né? Que a população logo conteve. Mas a verdade é que a Bolívia é um dos territórios na América Latina que são altamente disputados devido às suas altas reservas ainda de lítio. Então, por exemplo, existem empresas que querem muito estar naquele território. Inclusive, a Bolívia tem muitos territórios indígenas. Territórios indígenas que têm presente esses minerais. Então, essa disputa por minerais tem trazido esses conflitos, né? É uma questão política também, é uma questão é, de ter para si esse território para poder explorar. Então, aqui a gente tem, por exemplo, o Triângulo do Lítio, né? O Triângulo do Lítio é composto pelo Chile, a Argentina e a Bolívia. Esses três países juntos concentram mais de 50% das reservas globais. Então, são territórios extremamente estratégicos, né? Então, a gente também tem o estanho, o ouro. O ouro está muito presente nos fios de dispositivos sonoros, né? Dado algumas propriedades físicas que tem. E também são muito usados nos chips e em algumas placas, principalmente o tântalo também. E esses outros minerais também vêm de outros países, do sul global, que são países africanos. Então, Ruanda, Uganda, a Nigéria também. Muitas vezes, dado esses disputas, né, esses minerais de conflito causam esse cenário. E aí eu trago para vocês outra reflexão também. A gente vive nesse período de revolução industrial, a gente necessita se adaptar e também mitigar os impactos, do clima, né, das mudanças climáticas. E uma das soluções dadas para isso é realizar a transição energética para fazer a descarbonização. O que que é a descarbonização? A descarbonização é depender menos de combustíveis fósseis para que a gente possa emitir menos gases do efeito estufa. Então, quanto menos a gente emitir, dado esse cenário de emergência climática, é mais positivo para que a camada de ozônio consiga se recuperar. É algo que existem dados, né, que mostram que a gente tem conseguido fazer isso. E a gente tem conseguido fazer isso porque temos, é, realizado assim, como sociedade, a gente tem avançado bastante na questão da transição energética. Então, um maior uso de energias renováveis, placas solares, é, campos eólicos também, né? Outros tipos de energias, então hidrelétricas, entre outros, né? A gente tem utilizado muito mais essas energias sustentáveis, essas energias renováveis. Mas existem algumas contradições nessa transição energética, né? Muito se fala sobre esse crescimento rápido, na verdade, pouco se fala desse crescimento rápido da transição energética, mas essa transição energética tem alguns custos, né? Existem diversos casos, e aí eu vou apresentar depois para vocês um relatório que é do Intervozes, que é uma organização brasileira, sobre os impactos da transição energética em populações tradicionais. Então, existem campos eólicos que são instalados perto ou então sobrepostos em áreas de povos tradicionais, né? E os campos eólicos, eles causam uma série de distúrbios devido ao barulho das usinas. Então, causam distúrbios aos animais, causam distúrbios às pessoas também, às cidades, né? Os campos eólicos, eles deveriam ficar extremamente afastados dos territórios, mas
a maioria desses campos eólicos, eles são de iniciativas privadas e também governamentais, né? E aí, eu vou mostrar alguns números para vocês, quando a gente pensa que a maioria desses campos são privados e governamentais, significa que a gente tem uma transição energética concentrada, falando em questão de poder mesmo. E aí a gente começa a refletir um pouco sobre soberania energética. Será que as populações tradicionais não têm formas de também, de também serem lideranças nessa transição energética? Será que elas não deveriam participar mais ativamente disso, desse processo, assim, respeitando os territórios, adjacentes? Então, eu trago esse relatório do Intervozes, né? O nome dele é Vozes Silenciadas. Vou compartilhar também o PDF dele depois. Esse relatório mostra que a transição energética no Brasil especificamente, mas isso acontece em vários países da América Latina, impõe custos altos às populações tradicionais, agricultores também, né, comunidades rurais. Então, entre 2021 e 2023, existe um grande aumento no Brasil, né? Trago o Brasil como um caso. Entre 2021 e 2023, houve um aumento do uso de energias renováveis, né? Só que a maioria, a grande concentração, mais de 50%, no caso 60%, eram de responsabilidade do governo ou de empresas, e não de qualquer empresa, né, gente? Empresas de outros países, principalmente países europeus, e também. Ah, perdão, vou já pegar uma água. E também, né, isso traz a reflexão sobre como essa a cobertura jornalística no país apoia muito a transição energética, sem falar muito desses custos para a sociedade e esses custos ambientais. Então, muito se aponta essa transição energética como positiva. Olha como o país está indo para frente, olha como a gente está conseguindo alcançar esses números, mas sem falar muito dos ônus, né, sobre isso, sem falar das partes negativas sobre isso, as populações ao meio ambiente e como afeta. Então, esse discurso da mídia nacional no Brasil tem privilegiado muitos pontos positivos, né, desses governos e dessas empresas. E aí é preciso pensar que essas decisões sobre o futuro energético do Brasil estão extremamente concentradas, e isso se repete em toda a América Latina, né? As populações, elas estão muito afastadas, falando assim, em geral, uma questão de generalização. As populações estão sendo muito afastadas dos debates dos projetos energéticos nos seus países. Então, não se inclui uma real participação social. É preciso mais transparência, é preciso mais respeito, porque essas populações são altamente impactadas e, por vezes, elas nem acessam essa transição energética. Por vezes, a comunidade está sendo impactada por um projeto de energia renovável e nem tem energia elétrica. Então, nesse relatório, a gente tem vários casos, por exemplo, no Nordeste do Brasil, de gente que está vivendo os impactos da usina eólica, mas nem tem acesso à energia elétrica. Então, essa, essa dicotomia, essa diferença e disparidade, ela faz a gente pensar um pouco sobre que transição energética é essa, onde essa transição energética está chegando, né? Então, eu trago aqui o tripé da sustentabilidade. A gente jamais, jamais pode esquecer que para ser sustentável é preciso ser socialmente justo, que para ser sustentável é preciso ser ambientalmente correto. Para ser sustentável, é preciso ser economicamente viável. Se você não tiver um dos três, não existe sustentabilidade. Se você tiver um projeto que economicamente você possa pagar, mas está afetando populações tradicionais, então não é sustentável. Acabou. Simples assim. Então, o Kenny falou um pouquinho, né? Mas
eu quero trazer um pouquinho da questão do greenwash. Então, greenwash é um termo de, eu gosto de chamar de maquiagem verde. É como se as empresas elas se colocassem como amigas do meio ambiente, mas na verdade elas causam vários problemas ambientais e sociais. E aí eu lembro de novo, se você não faz o ambientalmente correto e o socialmente justo, então seu sustentável não existe, né? Só que o marketing verde, as, é, as as vendas que você coloca na frente, né? As grandes empresas, grandes mineradoras, as big techs adoram fazer muito isso. Por quê? A gente está nesse período de emergência climática, a gente precisa fazer essa transição. Mas essas empresas não têm se comprometido completamente. Existem uma série de bônus perdão, existe uma série de danos a várias populações, a ecossistemas, em diversos casos, né? A Apple, por exemplo, em diversos países ela está sendo processada, por exemplo. Então, vocês viram ali a reportagem, está sendo processada na República, foi processada na República do Congo por trazer conflito na questão mineral, né? Aqui na Amazônia tem uma série de conflitos com mineradoras, a Vale, a Hydro, que é da Noruega. Mas, por exemplo, a gente tem aqui em ano de COP30 em Belém, eu sou de Belém do Pará, na Amazônia. A gente tem um ano de COP30, a Vale fazendo evento sobre meio ambiente, financiando cantor, financiando artista, né? E essa maquiagem verde, essa venda que eles colocam, faz com que eles pareçam ser verdes, que eles pareçam ser sustentáveis, mas de fato não são. São extremamente, danosos para o meio ambiente. E aí eu trago o exemplo de algo que eu não sei se vocês viram, né? Mas aqui em Belém, recentemente, a gente teve o show da Mariah Carey, né, que foi em uma área de preservação permanente, que é a Ilha do Cumbu. Enfim, a Ilha do Cumbu aqui, assim, para quem não entende o contexto, Belém é uma cidade central, mas ela é cheia de ilhas ao seu entorno. E aí, uma dessas ilhas é a Ilha do Cumbu, onde foi feito esse palco aqui, ó. Esse palco gigante que parece uma flor aqui, em que a Mariah Carey cantou. Acho que foi no final de setembro agora, né? O palco custou mais de 30 milhões de reais, foi financiado pela Vale, que era uma mineradora que há uns 30 anos atrás foi uma mineradora nacional, hoje em dia a maior parte é privatizada de recursos internacionais, enfim, de fundos internacionais, para promover esse show num contexto de COP30, porque a COP30 vai ser em Belém, né? E aí vocês podem até pensar, tudo bem, né? Investir o dinheiro em cultura e também é dinheiro privado. Só que não tá tudo bem, gente. A Vale, ela é uma mineradora que já faz anos que não paga bilhões de reais em impostos para o governo brasileiro, né? Então, a Vale deixa de pagar, enfim, esses milhões de reais para o governo brasileiro, na verdade são milhões, e promove um show desses, assim, tentando mostrar que é amiga do meio ambiente, tentando mostrar que apoia a cultura, né? Teve algumas cantoras que são daqui, antes do show da Mariah Carey, na entrada, tentando mostrar que é amigo da cultura local, né? Então, esse é um tipo de ação muito muito forte do greenwash, né? É um marketing verde que faz as pessoas esquecerem que a Vale está devendo milhões, que faz as pessoas esquecerem que a mineradora atingiu, que há poucos anos atrás, essa mineradora, a barragem dela quebrou e fez com que as pessoas de uma cidade chamada
Brumadinho, dezenas de pessoas morressem, várias delas fossem soterradas devido à sua irresponsabilidade com as suas barragens e vários outros crimes ambientais que a Vale cometeu ao longo dessas décadas. Mas as pessoas só vão falar do show que teve da Mariah Carey no Rio. Então, esse é um dos métodos de greenwashing dessas grandes empresas, sabe? Então, daí falar a importância, por exemplo, de justiça climático-social, né? Em um contexto de vulnerabilidade, climática, é interessante colocar que existe, e aí eu espero muito que isso seja algo que vocês já estejam familiarizados, mas se não tiverem, a gente vai discutir aqui hoje. Mas existe uma diferença, né, de poderes, na questão climática, de que os países industrializados que começaram toda essa jornada de transformar o meio natural em um meio técnico há 200 anos atrás, que enriqueceram assim, que exploraram os países do sul global e ainda exploram, que eles conseguiram fazer mais rápido essa, como é que eu posso dizer? Essa transformação deles. Então, eles usaram muitos recursos, enriqueceram, utilizaram esses recursos para se proteger, né, em questões de adaptação climática. A gente vai falar um pouquinho mais de adaptação climática, né? Então, são países, por exemplo, né? A Noruega, que é um ótimo lugar para se viver, que dá para beber água ali numa fonte na rua, né? Aí esses países mais ricos que exploraram os mais pobres, eles conseguiram se adaptar, né, às questões de meio ambiente, conseguiram se recuperar, fazer recuperação ambiental nesse período em que eles enriqueceram, enquanto os países mais pobres, que ficaram explorados, que foram e são explorados, eles têm mais dificuldade em fazer adaptação climática. Então, a gente vai ver muitos mais eventos climáticos extremos, como enchentes, furacões, é, alagamentos, acontecerem com muito mais ocorrência no sul global. Por quê? Fomos explorados, nós não conseguimos nos adaptar a tudo que tiraram de nós. Desestabilizaram os nossos ecossistemas, enriqueceram com isso e deixaram esses ecossistemas aqui, além de todos os problemas sociopolíticos, econômicos, dado essa exploração, né? Então, a gente começa a falar de justiça climática por quê? Porque existe uma desigualdade muito grande, né? Os exploradores conseguiram se recuperar ambientalmente. Nós estamos sobrevivendo, digamos assim. Então, é preciso que os mais ricos paguem pela transição dos mais pobres, né? No caso, enfim, infelizmente, o sul global. Então, existe uma desigualdade muito grande, né? Uma disputa em questão de direitos humanos. É preciso incluir mais nesse período de revolução digital. Esses excluídos que somos nós no sul global. É preciso que haja uma maior participação na questão tecnológica. Então, por isso que a gente fala muito sobre inclusão digital, né? Os minerais são tirados daqui, mas eles são todos processados na China, são todos processados, ali no Vale do Silício, etc. E o que sobra para nós? Entende? Nós só somos as reservas deles, né? O que sobra para nós é comprar esses dispositivos muito mais caro do que eles. Então, aqui eu falo um pouco de mitigação e adaptação. Eu não sei como tá meu tempo, Francisco, então me dá um oizinho aí no chat. 2 minutinhos, dá pra concluir? Ai, meu Deus. Eu vou dar uma corrida, mas eu já tô no final, tá? Então, eu vou tentar logo dar uma corridinha, gente. Mas é isso. Nesse período de emergência climática que a gente vive, a gente precisa fazer duas coisas. E são coisas muito difíceis. Que é mitigar os efeitos, né? Então, utilizar menos, combustíveis fósseis, utilizar mais fontes renováveis, né? E outro paralelo também
é fazer adaptação. Nós precisamos nos adaptar um pouco a esse clima, nós precisamos nos preparar. Mas tudo isso necessita de recursos, a gente tem tecnologia para isso, a gente precisa utilizar mais essa tecnologia para que a gente consiga fazer essa adaptação de forma resiliente, precisa fazer isso de forma, como eu posso dizer, mais eficiente também. Deixa eu passar por aqui. Ok. E aí eu coloco muito dois paralelos. As ferramentas digitais, elas podem ser uma resposta para a gente, né? E a internet também. Quando eu coloco muito a internet, é muito numa questão de mobilização tanto social, né? Quanto também uma questão de socialização de tecnologia. A internet permite que a gente socialize mais rapidamente soluções. Então, uma das formas da gente tentar dar essa virada de chave é a internet também, né? E também os dispositivos tecnológicos. Então, quando a gente pensa em adaptação climática, existe uma série de novos recursos que são a internet das coisas, IoT, a inteligência artificial para monitoramento ambiental, para monitoramento enfim, de uma série de ecossistemas. Essa tecnologia existe, ela precisa estar a favor dessa transição e dessa adaptação climática, né? Então, eu ia falar um pouquinho mais disso, mas eu acho que não dá muito tempo. Mas gosto muito sobre como a internet socializou a revolução que teve no Nepal, né? A juventude fez isso de uma forma muito rápida. Foi uma revolução que teve suas contradições, existiu muita violência, ainda aconteceu muitas coisas, mas mostra uma forma muito recente, né, de organização social por meio da internet. Mas assim, em resumo, para fechar aqui para gente, eu acredito, como ativista, como engenheira técnica, que, resumindo um pouco da apresentação, é que a tecnologia está crescendo de forma muito exponencial. Só que, em maneira muito paralela, também está crescendo, os impactos das mudanças climáticas. A gente precisa ter em mente que a infraestrutura da tecnologia, da internet, de tudo que a gente usa, ela vem de algum lugar e ela geralmente vem dos nossos territórios aqui do sul global. Então, é preciso que as big techs que tanto lucram, elas tenham mais responsabilidade. É preciso que as mineradoras tenham mais responsabilidade. É preciso que essas companhias tenham mais responsabilidade, porque existem muitos impactos diretos e indiretos na sociedade. Existem muitos impactos diretos e indiretos no meio ambiente. Então, precisamos lutar por regulações nos nossos territórios. Precisamos lutar por regulações nos nossos países. E essas regulações, elas não têm que ser só políticas e sociais, elas também precisam ser ambientais. Isso precisa ser incluído, né? Então, é, eu finalizo aqui minha apresentação. Eu espero ter, enfim, contribuído com algum tipo de reflexão para o dia de hoje e eu fico à disposição, né? Muito obrigada a todo mundo. Espero não ter me alongado tanto. Perdão, amiga. Obrigada.